Boa tarde, caros amigos, companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina, que estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos ouvir o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. O programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar todos os domingos, das 18 às 19 horas. O programa de hoje está a cargo do Grupo Espírita A Caminho da Luz. Sem dramas na mente, sem dramas na vida. Procure não enxergar o tamanho dos problemas que o afligem, para que não se sinta pequeno demais diante deles.
Quem dramatiza as próprias dores não pode esperar outra coisa da vida senão tragédias e decepções. Não fale tanto dos seus problemas aos outros. Converse sobre eles apenas o mínimo necessário e com pessoas da sua intimidade. Não se esqueça que Deus criou o mundo pela força das palavras, e isso também vale para nós. Você é quem compõe o enredo do filme da sua vida. Se não está gostando do que vê, mude de cena. Mudando sua atitude, tudo está em você. Deixe de procurar responsáveis por aquilo que lhe ocorre de ruim. Pare de ser vítima e reconheça que o destino está em suas mãos. É você quem atraiu as experiências das pessoas que cruzaram seu caminho com seu modo de pensar, de falar, sentir e fazer. Quando você muda interiormente para o bem, toda a sua energia se torna positiva no mesmo instante. Você poderá ir à missa, participar do centro espírita, frequentar o culto protestante, mas se não for bom por dentro, o bem não o alcançará por fora. A verdadeira religião não é o que você faz durante 1 hora por semana, quando está dentro do templo da sua fé. É o que você faz de bom nas 24 horas de cada dia. Não estrague a saúde com preocupações excessivas sem analisar bem. Você reconhecerá que jamais haverá motivos para preocupações, pois se tem um problema pendente, resolva-o logo em vez de se preocupar. Se o problema é insolúvel e nada lhe resta a fazer, mais um motivo para não ter com que se preocupar. Milhares de pessoas mergulham em profundo desequilíbrio emocional justamente porque desejam solucionar questões que somente o tempo será capaz de equacionar. Enquanto você se queixa, o tempo passa, os problemas se avolumam e suas mãos estão desocupadas. Capítulo 25. Buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas aos que lhas pedirem. Segundo o modo de ver terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta outra: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é produto do trabalho, desde que é este que põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a sua inteligência na procura de alimentos, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos inimigos. Mas Deus lhe deu, a mais do que ao animal, o desejo constante de melhorar, ou seja, essa aspiração do melhor, que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua situação, levando-o às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Graças às suas pesquisas, sua inteligência se desenvolve
sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, ele necessita do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada homem realiza individualmente durante a vida terrena é coisa insignificante e, num grande número deles, até mesmo imperceptível. Como então a humanidade poderia progredir sem a preexistência e a reexistência da alma? Se as almas deixassem a Terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria sem cessar com as entidades primitivas que teriam tudo a fazer e tudo a aprender. Não haveria razão, portanto, para que o homem de hoje fosse mais adiantado que o dos primeiros tempos do mundo, pois que, para cada nascimento, o trabalho intelectual teria de recomeçar. A alma voltando, ao contrário, com o seu progresso já realizado e adquirindo de cada vez alguma experiência a mais, vai assim passando gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros seriam atrofiados. Se o livrasse do trabalho intelectual, seu espírito permaneceria na infância, nas condições instintivas do animal. Eis porque ele fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: busca e acharás, trabalha e produzirás, e dessa maneira serás filho das tuas obras, terás o mérito da sua realização e serás recompensado segundo o que tiveres feito. É em virtude da aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar ao homem o seu trabalho de pesquisar, trazendo-lhe descobertas e invenções já feitas e prontas para a utilização, de maneira a só ter que tomá-las nas mãos, sem sequer o incômodo de um pequeno esforço, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se, e o mais ignorante tornar-se sábio, ambos sem nenhum esforço e atribuindo-se o mérito do que não haviam feito. Não, os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota que o leva a ele, dizendo: marcha e o atingirás. Encontrarás pedras nos teus passos. Mantém-te vigilante e afasta-as por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária, se quiseres empregá-la. Segundo a compreensão moral, essas palavras de Jesus significam o seguinte: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar-vos, e, como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e jamais vos serão recusados. Batei à nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que sofrerdes constituirão a punição do vosso orgulho. É esse o sentido dessas palavras do Cristo: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Não vos canseis pelo ouro. Não possuais ouro nem prata, nem levai dinheiro nas vossas cintas, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer aldeia ou cidade que entrardes, informai-vos de quem há nela digno, e ficai ali até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a, dizendo: paz seja nesta casa. E se aquela casa, na realidade, o merecer,
virá sobre ela a vossa paz. E se não o merecer, tornará para vós a vossa paz. Sucedendo não vos querer alguém na casa, nem ouvir o que dizeis, ao sair para fora da casa ou da cidade, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos afirmo isto: menos rigor experimentará no dia do juízo a terra de Sodoma e de Gomorra do que aquela cidade. Estas palavras que Jesus dirigia aos seus apóstolos, ao enviá-los anunciar a Boa Nova pela primeira vez, nada tinham de estranho naquela época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor era sempre bem recebido. Mas então eles eram raros. Entre os povos modernos, o aumento das viagens teria de criar novos costumes. Só encontramos agora os do tempo antigo nas regiões distantes, onde o tráfego intenso ainda não penetrou. Se Jesus voltasse hoje à Terra, não poderia mais dizer aos seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. Juntamente com o seu sentido próprio, essas palavras encerram um sentido moral bastante profundo. Jesus ensinava assim aos seus discípulos a se confiarem à providência. Além disso, desde que nada possuíam, eles não podiam tentar a cupidez dos que o recebiam. Era um meio pelo qual distinguiriam os caridosos dos egoístas. E por isso lhes disse: informai-vos de quem é digno de vos receber, ou seja, de quem é suficientemente humano para abrigar o viajor que nada pode pagar, porquanto esses são dignos de ouvir as vossas palavras, e é pela sua caridade que os reconhecereis. Quanto aos que nem sequer os quisessem receber nem ouvir, recomendou ele aos apóstolos que os amaldiçoassem? Ou recomendou que se impusessem a eles e usassem de violência para os constranger a se converterem? Não, mas que se retirassem pura e simplesmente à procura de gente de boa vontade. Assim, diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa. Não lanceis o anátema sobre os que não pensam como vós. Acolhei os que vos procuram e deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Antigamente o céu era tomado por violência, mas hoje o será pela caridade e a doçura. Eu não merecia. Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? As vicissitudes da vida têm uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve compenetrar-se bem. Assumir total responsabilidade por todas as coisas que acontecem em nossa vida, incluindo sentimentos e emoções, é um passo decisivo em direção à nossa maturidade e crescimento interior. Pois bem, a tendência em acusar a vida, as pessoas, a sociedade, o mundo, enfim, é tão antiga quanto o gênero humano. E muitos de nós crescemos aprendendo a raciocinar assim, censurando todos e tudo, e nunca examinando o nosso próprio comportamento, que na verdade decide a vida em nós e fora de nós. Assimilamos o mito do vitimismo nas mais remotas regiões politeístas, vivenciadas por todos nós durante várias encarnações. Quando os deuses temperamentais nos premiavam ou castigavam de conformidade com suas decisões arbitrárias.
por termos sido vítimas nas mãos dessas divindades, é que passamos a usar as técnicas para apaziguar as iras divinas, comercializando favores com oferendas a Júpiter no Olimpo, a Netuno nas atividades do oceano, a Vênus nas áreas afetivas e a Plutão, Deus dos mortos e dos infernos. Aprendemos a justificar com desculpas perfeitas os nossos desastres de comportamento, dizendo que fomos desamparados pelos deuses, que a conjunção dos astros não estava propícia, que a lua era minguante e que nascemos com uma má estrela e assim por diante. Ainda muitos de nós acreditamos ser vítimas do pecado de Adão e Eva e da crença de um Deus judaico que privilegia um povo e despreza o outro, surgindo assim a ideia da hegemonia divina das nações. As pessoas que acreditam ser vítimas da fatalidade continuam a apontar o mundo exterior como culpado dos seus infortúnios. Recusam absolutamente reconhecer a conexão entre seus modos de pensar e os acontecimentos exteriores. São influenciadas essas pessoas pelas velhas crenças e se dizem prejudicadas pela força dos hábitos, pelas cargas genéticas e até pela forma como foram criadas, afirmando que não conseguem ser e nem fazer o que querem. Na verdade, não sabem que são arquitetos do seu destino, nem se conscientizam de que o passado determina o presente, o qual, por sua vez, determina o futuro. A vítima sente-se impotente e indefesa, em face de um destino cruel. Sem força nem capacidade de mudar, repetidas vezes afirmas: eu não merecia isso. A vida é injusta comigo. Nunca lhe ocorrendo, porém, que o seu jeito de ser é que materializa pessoas e situações em sua volta. Defendem seus gestos e atitudes infelizes, dizendo: meus problemas são causados por meu lar. Os outros sempre se comportam desta forma comigo. E assim, meus irmãos, desconhecem que as causas dos problemas somos nós e que ao renascermos, atraímos esse lar para aprendermos a resolver os nossos conflitos. São os nossos comportamentos interiores que modificam o comportamento dos outros para conosco. Se somos constantemente maltratados, é porque estamos constantemente nos maltratando ou maltratando alguém. Ninguém pode fazer-nos agir ou sentir de determinada maneira sem a nossa permissão. Outras pessoas ou situações poderão estimular-nos a ter certas reações, mas somente nós mesmos determinamos quais serão e como serão essas reações. As formas pelas quais reagimos foram moldadas pelas experiências em várias vidas e sedimentadas pela força da nossa crença interior, mensagens gravadas em nossa alma. Portanto, meus irmãos, precisamos assumir o comando da nossa vida e sair do posicionamento infantil de criaturas mimadas e frágeis, que reclamam e se colocam como vítimas do destino. Admitir a real responsabilidade por nossos atos e atitudes é aceitar a nossa realidade de vida, as metas que alteram a sina de nossa existência. Em vez de atribuirmos aos outros e ao mundo as nossas derrotas e fracassos, temos que nos lembrar de que as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa
E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Toda indignação é louvável, mas a indignação só é útil quando ela se traduz em ações concretas. Em ações concretas. Então, há aquele célebre caso de um mendigo que foi encontrado depois de uma noite gelada em Nova York, morto, congelado, e na sua bolsa, no seu saco, havia acho que 120 páginas de um plano para a recuperação da economia norte-americana. A pessoa não conseguia recuperar nem economicamente ele mesmo, e está fazendo um plano para recuperar a economia norte-americana. Então nós precisamos tomar cuidado com a indignação que anda de braço dado com a inércia. Nós temos que tomar cuidado. Porque a verdadeira indignação é aquela que se traduz em ações pacíficas no bem. Então não adianta. Não adianta, depois que nós elegemos, ficar indignado. Nós temos que traduzir a nossa indignação numa educação política. Não adianta ficar indignado porque tem criança na rua em Juiz de Fora. Eu tenho que sair para as creches e começar a atuar ajudando as crianças. Entende? Porque aí são os extremos. Lembra? A gente não pode ficar no extremo. Porque senão a pessoa pode cair, não estou dizendo que é o caso de quem fez a pergunta, pelo amor de Deus. Nós estamos falando em tese, né? Nós não estamos falando de um caso particular. Nós estamos falando em tese. Nós podemos cair num estereótipo, que é o estereótipo do indignado de pijama. Ele fica de pijama o dia inteiro indignado com o mundo. Todo mundo tem que fazer alguma coisa, mas menos ele. Menos ele. Não, eu não tenho. Qual que é o seu papel? Indignar-se. É um extremo. É um extremo. Grave. Grave. O outro extremo é o ativista. Ele quer mudar o mundo. Não é? Então, o equilíbrio é entender qual é a minha esfera de ação. Porque todos nós, gente, temos uma esfera de ação. Tem uma esfera de ação. Você é marido, é mulher, é noiva, é noivo, então você tem uma esfera de ação. Você é pai, mãe, você tem uma esfera de ação. Você é um profissional de não sei o quê, você tem uma esfera de ação. Você é um espírito, você tem. Todo mundo tem uma esfera de ação, tem um círculo. Para além daquele círculo, se você não pode fazer nada, você não pode fazer nada. Né? O que eu, Haroldo Dutra Dias, posso fazer para alterar a política externa dos Estados Unidos? Ligar para o Barack Obama, é isso? Então, eu não tenho o telefone dele. Não adianta. Né? Mas o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Não é? Onde eu posso atuar? Em que área eu posso atuar? Então, o que te sensibiliza? Te sensibiliza a causa das crianças? É isso que te sensibiliza? A causa das crianças? Porque é impossível também você se sensibilizar com todas as causas do planeta. Então, o que te sensibiliza? É a causa das crianças? O que você está fazendo? Você está participando de alguma creche? Você participa do conselho tutelar da sua cidade? Você participa do Conselho Municipal de Auxílio à Criança? O que você está fazendo de concreto? Né? Então, particularmente, para mim, eu tenho um modelo de homem indignado. Para mim é um modelo. Eu sempre olho para ele e falo assim, um dia eu quero ser indignado como esse homem. É Gandhi. Foi um homem que se indignou tanto que libertou a Índia no maior movimento pacifista que nós já vimos nos últimos tempos.
essa indignação eu acredito e essa eu bato palma. Questão de escolha. Procure um delinquente e encontrará muitos malfeitores. É necessário, então, que você possua imenso cabedal de amor para removê-los, sem fazer-se criminoso também. Busque identificar uma falta e achará inúmeras. Chegando a essa situação, é imprescindível que você esteja bastante esclarecido para não acrescentar seus erros aos erros alheios. Tente situar um espinho em vários espinheiros virão ao seu encontro. Em face de tal contingência, é necessário que você permaneça eminentemente equilibrado para não se ferir. Fixe com demasiada atenção uma pedra na estrada e em breve o solo estará empedrado aos seus olhos. Depois disso, você necessitará de muita resistência para não sucumbir às asperezas da jornada. Aproxime-se do bem, procure-o com decisão e a bondade virá iluminar o seu caminho. Somente aí você surgirá perfeitamente armado para vencer na guerra contra o mal. Certa vez eu ouvi alguém contar que além, sob o arco-íris, há um lugar onde o céu sempre azul nos faz sonhar, onde a gente consegue os sonhos realizar. Por isso, quando a chuva tamborila na vidraça da janela, eu olho o arco-íris na esperança de encontrar visão tão bela, onde o céu sempre azul nos faz sonhar, onde a gente consegue os sonhos realizar. Por isso, quando a chuva tamborila na vidraça da janela, eu olho o arco-íris na esperança de encontrar visão tão bela, onde o céu sempre azul nos faz sonhar, onde a gente consegue os sonhos realizar, os sonhos realizar, os sonhos realizar. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Leitura do livro Socorro e Solução, de José Carlos de Luca. Página 53. Pare de criticar o mundo. Não diga que o mundo é perverso, quando é justamente do chão do mundo que se recolhe a bênção do pão. Assim disse Emmanuel. Há pessoas que passam a vida toda criticando o mundo, responsabilizando-o por todo o mal que lhes acontece. Não é assim, porém,
que vamos sair do tumulto dos problemas que nos envolvem. A crítica destrutiva nunca ajudou ninguém a sair das próprias dificuldades. Ao contrário, apenas nos prende ainda mais aos problemas. Isso acontece porque aquele que só enxerga o mal não há de encontrar outra coisa em sua vida, senão o próprio mal em que acabou se fixando. Aquilo que cada um procura acaba inevitavelmente encontrando em seu caminho. Muitas vezes caímos na armadilha de nos revoltarmos contra o mundo, uma revolta generalizada contra tudo e contra todos. Isso é próprio de uma visão egocêntrica, isto é, de que a vida deve girar em torno de nós mesmos, o que nos torna seres extremamente exigentes para com os outros, não suportando a menor contrariedade e os limites naturais da imperfeição de cada um. Tem razão Chico Xavier ao afirmar: quem mais sofre no mundo é quem tem mais tempo para si mesmo. Quando o sofrimento alheio nos incomoda, o nosso não nos incomoda tanto. Ouvimos as vozes de revolta dos magoados contra o mundo, dizendo que não pediram para nascer, no que cometem um grande equívoco espiritual. Nós já existíamos antes do encontro do espermatozoide com o óvulo. Não viemos do nada, já tínhamos vida espiritual antes dessa vida biológica. Não nascemos pela primeira vez. Houve apenas um renascimento na Terra, com a finalidade de continuarmos nossa trajetória de evolução, ora iniciando novos projetos de crescimento, ora refazendo lições não aprendidas. As adversidades que cada um encontra neste mundo estão no campo das lições que ainda não foram devidamente assimiladas. E quase todos nós imploramos a Deus uma nova oportunidade de voltar a este mundo e, de uma vez por todas, resolvermos as questões pendentes. Por isso, a revolta com o mundo chega a ser um contrassenso, pois, ao contrário do que dizem, nós pedimos sim para nascer e cursar as matérias que vieram de outras vidas, em regime de dependência, pois precisamos avançar em nossa caminhada espiritual. Precisamos ter claro que a felicidade está diretamente associada à nossa evolução espiritual, e evolução quer dizer superação das nossas tendências inferiores, com a conquista do amor e da paz em nossas vidas. Essas tendências negativas que todos trazemos só podem aflorar num mundo ainda imperfeito, inferior, e a partir dessa constatação é que iremos trabalhar pelo nosso progresso. Não é criticando o mundo que construiremos algo de bom para nós. Ao contrário, devemos abençoar este mundo imperfeito, pois é através dele que temos a oportunidade de trabalhar pelo nosso crescimento. O pensamento de Emmanuel é uma proposta para que olhemos o mundo de outra forma. É do chão do mundo que se recolhe a bênção do pão, ou seja, é do chão do mundo que nascem as oportunidades de progresso, é no chão do mundo que os sonhos se constroem, é no mundo que encontramos pessoas boas, enfim, é no chão do mundo que estão todas as sementes de que precisamos para a felicidade. Que as nossas palavras caminhem na direção do bem que almejamos. A palavra que exalta o mal contamina nós mesmos, produzindo mal em nossos passos. Quando falamos de alguém ou de uma situação qualquer, entramos em contato com aquela energia negativa e acabamos nos contaminando por ela. Da mesma forma, quando falamos bem de alguém, quando exaltamos as qualidades boas de uma situação, nos colocamos em contato com aquela energia boa e por ela somos envolvidos.
tudo se torna bom para quem fala bem do mundo. Quando dizemos com fé que o mundo é bom, automaticamente a vida se abre em bondade para nós. E não nos esqueçamos de que, sendo o mundo criação de Deus, tudo aqui é muito bom. É só uma questão de direcionar o nosso olhar. Entusiasmo em ti. O entusiasmo é fundamental na vida. É como o sol que a tudo fecunda. Sem ele, descolore-se a paisagem e pairam nuvens que obstaculizam a irradiação da claridade do conhecimento. Torna-se necessário por ser estimulante e renovador. Toda vez que diminui de intensidade, os interesses esmaecem, cedendo lugar a nostalgias e amarguras perturbadoras. Uma pessoa entusiasmada espalha otimismo, emula o esforço e conduz a atividades que geram o progresso e o êxito. Ao contrário, quem o perde apresenta-se com ar de fracasso, deprimido e deprimente. Sempre há problemas na vida, pois que os mesmos fazem parte do processo de estímulos para a evolução. Compreensível que desastres, insucessos, desaires e tragédias transcorram ao lado do êxito, da felicidade e da alegria. O comportamento correto será sempre o do entusiasmo. Seja qual for a ocorrência negativa ou prejudicial que se te apresente, avança com entusiasmo, sepultando no ontem o fenômeno infeliz. Recordar desgraças é vitalizá-las, fixando-a nos panoramas mentais e fazendo-as prolongar os seus efeitos funestos. Sobrevivendo a quaisquer acontecimentos negativos, entusiasma-te com a oportunidade de prosseguir, não evocando o antes sucedido e apenas pensando no amanhã feliz. Nada mais saudável que alguém em triunfo após testemunhos rudes, iluminando outras vidas com o sol do seu contentamento. Sê tu um destes mensageiros da felicidade, em razão do teu entusiasmo. Bons pensamentos. Carecemos ter maior cuidado com os pensamentos cultivados diariamente. Não custa recordar que a ideia fixa plasma a nossa realidade exterior. Construímos nossos problemas de hoje a partir de um pensamento equivocado que se perpetuou no tempo. Tomemos com maior seriedade a advertência do Senhor quanto à necessidade da vigilância sobre nós mesmos, a fim de não cairmos na tentação das próprias inferioridades. A nossa casa mental requer também os procedimentos de prevenção que o homem encarnado vem adotando para tornar sua moradia mais segura contra o assédio criminoso. Não desconsideremos a atuação perniciosa de espíritos infelizes que tentam, a todo custo, invadir nossa cidadela psíquica para roubar a nossa paz de espírito. A rigor, ninguém pensa sozinho, pois sempre comungamos nossos pensamentos mais secretos com os seres espirituais que vibram em nossa faixa mental.
A vigilância se equipara a uma espécie de alarme que nos avisa sobre a necessidade de mudar a sintonia, a fim de dificultar o contágio mental vindo das sombras. Pensar bem, meus irmãos, é pensar com Jesus. Quando tudo que você tiver for um coração cansado e só, quando a voz do vento lhe disser toda a estrada tem poeira e pó, quando tudo que você puder for chorar sem saber como se despedir de passados tão bonitos que precisam ficar, pois o tempo nos exige seguir. Quando o frio lhe couber nas mãos e calar for o que convier, quando não mais importa ter razão e a verdade é só de quem souber, persista na semente que ainda não floriu, não deixe de amar só porque ninguém viu. Reverencia tudo que te machucou, verás que a luz do dia sempre te abraçou. Quando tudo que você tiver for um coração cansado e só, quando a voz do vento lhe disser toda a estrada tem poeira e pó, quando tudo que você puder for chorar sem saber como se despedir de passados tão bonitos que precisam ficar, pois o tempo nos exige seguir. Quando o frio lhe couber nas mãos e calar for o que convier, quando não mais importa ter razão e a verdade é só de quem souber, persista na semente que ainda não floriu, não deixe de amar só porque ninguém viu. Reverencia tudo que te machucou, verás que a luz do dia sempre te esperou. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha, Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. Trecho do livro Pensamentos que Ajudam, autor José Carlos de Luca. Título: Seja fértil. Todos os dias, ao acordar, podemos desenvolver uma motivação positiva sincera, pensando: vou utilizar este dia de um modo mais positivo.
eu não deveria desperdiçar justamente este dia. E depois, à noite, antes de nos deitarmos, poderíamos verificar o que fizemos com a pergunta: será que utilizei este dia como planejava? Dalai Lama. Utilizar o dia de um modo mais positivo. Raramente enxergamos o tempo como o tesouro mais valioso que Deus colocou à nossa disposição. Tempo desperdiçado é tempo que não volta mais. A hora vazia, geralmente, nos faz descambar para os estados negativos da mente, tornando-nos melancólicos, apáticos e queixosos. Quando isso acontece, nossa energia se contrai, enfraquece, ficamos sem motivação para agir na direção daquilo que gostaríamos que acontecesse em nossa vida. E no fim do dia, ficamos com a incômoda sensação de dia perdido. Precisamos trabalhar na direção do dia ganho. E isso começa logo ao amanhecer, com uma espécie de aquecimento mental, condicionando-nos a utilizar as horas que vão se seguir de uma forma positiva. Como podemos fazer isso? Um dito popular afirma: tempo é dinheiro. Em certa medida, isso é muito verdadeiro. Mas a ideia não se aplica apenas ao dinheiro, ao trabalho. Tempo também é saúde, amor, espiritualidade, cultura, alegria, amizades. Quanto do meu tempo tenho investido nessas riquezas da alma, verdadeiros tesouros eternos? Uma existência feliz depende de bons investimentos em todas as áreas que nos tragam bem-estar. Então, tomemos cuidado para não gastarmos o nosso tempo com pensamentos negativos, com lamentações, queixas, fofocas, recordações tristes e cultivo da autopiedade. Quando fazemos isso, estamos gastando o tempo na doença, na miséria e na solidão. Estamos fechando os caminhos do nosso progresso material e espiritual. Tenhamos cuidado para que não venhamos a matar o tempo, como popularmente se diz. Lembro-me de uma provocante pergunta de Jesus: que fazeis de especial? Muitas vezes vivemos anos a fio no mesmo ambiente familiar, mas nada fazemos de especial para que o convívio seja mais harmonioso. Outras vezes trabalhamos na mesma empresa ou no próprio negócio, mas não fazemos nada de especial para que o nosso trabalho se distingua em melhores serviços para a clientela. Noutras situações, nós nos ligamos a determinada pessoa pelos laços do coração, mas o que temos feito de especial para que ela sinta o nosso amor? Jesus nos propõe que nos tornemos pessoas especiais, e para isso Deus nos deu as horas de cada dia para que a nossa vida seja fértil. Nos deu talentos para serem multiplicados e não enterrados no fosso das horas vazias. Vamos lembrar que o tempo está nos esperando para a construção de uma vida melhor. O tempo é, na verdade, a nossa maior riqueza.
Por isso, gastemos o maior tempo possível naquilo que nos eleva, que nos deixa felizes, que nos faz crescer como seres humanos, que acrescente algo de bom na vida das pessoas. E lembremos-nos de que, se é verdade que o tempo não para, também é verdade que ele não volta mais. Bom dia. Ao iniciar-se novo período de tempo em que o Criador lhe permite despertar para agir no bem, é importante meditar sobre a bênção deste dia na construção da alegria e da paz almejadas por nós. Não se importe se o dia amanheceu nublado ou chuvoso, ensolarado ou cinzento. Não se preocupe se o clima está frio ou se o calor promete castigar. Erga-se e ore, agradecendo a Deus o fato de ter aberto os olhos no corpo físico para um novo dia. Ele é ensejo de realizações positivas, de progresso para você. Não se impaciente ao dar-se conta de que no dia de hoje você guarda bem pouco ou nenhum dinheiro para suas necessidades comuns. Pense que está com saúde e que o trabalho, por mais simples, é a feliz oportunidade que a pessoa recebe de Deus para modificar a vida. Seja carpindo solo ou recolhendo lixo, preservando a higiene. Seja lavando uma roupa ou conduzindo fardos, qualquer que seja o serviço, agradeça ao Senhor seguindo adiante. Procure não se infelicitar se acordou febril, debilitado, doente. Você mantenha a lucidez, pode pensar, pode agir. Busque o socorro de alguém se não puder se cuidar só. Não despreze a prece, com que você pedirá o auxílio divino diante do seu desequilíbrio orgânico. O auxílio virá. Espere agindo. Seja como for, você tem hoje nas mãos os mais valiosos recursos para ser feliz dentro do quadro das suas provações e merecimentos. Não se entregue à revolta, ao rancor, à mágoa, ao desalento. Seu dia deve ser um dia lindo. Seu tempo deve ser abençoado. Enquanto é hoje, seja amigo de alguém, leal e prestativo. Enquanto é hoje, liberte-se dos vícios que o aprisionam, fiel ao bem, decidido. Enquanto é hoje, cresça um pouco mais vinculado a Jesus Cristo, a fim de que consiga viver um bom dia em cada dia que passe por você. Vivendo bem o seu dia, você estará se preparando para o formoso dia sem nuvem, sem tormenta, sem noite, que o Criador a todos nos oferece após superados os tempos terrestres, educando-nos e valorizando as horas com disposição e coragem, com grandeza d'alma. Enquanto puder escutar ou perceber a palavra hoje, com a audição ou com a reflexão no campo fisiológico, valha-se do tempo para registrar as sugestões divinas e concretizá-las em sua marcha. Meu dia, quanta alegria eu sinto em dizer, pela vida que me deste, meu Deus, tudo quero agradecer. Bom dia, meu dia, obrigado pela paz, pelo amor, pela crença que eu tenho, pela fé. Obrigado, meu Senhor.
Bom dia, Senhor, nos acordes, na harmonia da canção, pelo sol, pela beleza do luar, te agradeço em oração. Bom dia, meu dia, obrigado pelas flores, pelo mar e por toda a natureza que nos dá a alegria para amar. Bom dia, meu dia, quanta alegria eu sinto em dizer, pela vida que me deste, meu Deus, tudo quero agradecer. Bom dia, meu dia, obrigado pela paz, pelo amor, pela crença que eu tenho, pela fé. Obrigado, meu Senhor. Bom dia, Senhor, nos acordes, na harmonia da canção, pelo sol, pela beleza do luar, te agradeço em oração. Bom dia, meu dia, obrigado pelas flores, pelo mar e por toda a natureza que nos dá a alegria para amar. La, 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 la.